o surgimento de uma diferenciação no qual há uma aristocracia e, de outro lado, há os tétis, ou tetas, aqueles indivíduos que, nessa mudança, ficam sem propriedade privada, aliás, ficam sem terras. São os sem terras da Grécia. Além disso, nós podemos perceber que nessa época é o surgimento dos primeiros escravos domésticos. Os primeiros escravos domésticos significa que a Grécia, a partir de então, vai se voltar à escravidão. É por isso que esse momento é o período da transição entre o comunismo primitivo, uma comunidade primitiva, e o escravismo, a escravidão. Temos, portanto, agora um novo período, que substitui a herança creto-micênica, que é o período da polis, a história da polis, do século 8 ao século 2 a.C. A história da polis, ela inicia no período arcaico, que é o período que nós podemos dizer da organização dessa nova estrutura, que é a polis. Do período arcaico, nós temos o colapso do genus, o colapso da estrutura gentílica. Nesse momento, nós temos a formação da polis, a estrutura diferente do genus, oligárquica, na qual poucos têm o poder. Esparta é um exemplo dessa polis. Ela tem como características ser uma sociedade e educação voltadas para a guerra. O regime espartano é o regime que privilegia a guerra, o confronto militar. O Estado é o regulador da vida familiar e dos cidadãos. Isso porque um cidadão espartano, desde o seu nascimento, estava fadado ele a servir ou não o Estado. Se ele fosse uma criança com algum defeito de nascimento, alguma deficiência, ele poderia ser até morto, não seria capaz, não seria um bom soldado. Mas, se o fosse, a sua educação, da sua escola, da sua família, seria sempre voltado a ser um soldado pronto para servir Esparta. Esparta também tem como princípio a agricultura como uma base econômica. A agricultura tendo base econômica significa que Esparta não se dedicava tanto ao comércio, mas sim, basicamente, às questões agrícolas. As camadas sociais de Esparta são basicamente três: esparciatas, periecos e ilotas. Os primeiros, detentores de garantias políticas e riqueza, são homens livres. Os segundos não têm tanta a participação política e nem tanta riqueza. E os últimos ilotas são escravos pertencentes ao Estado espartano, sempre explorados a respeito disso. Em Atenas, nós também temos, durante o período arcaico, a sua organização. Atenas tem no comércio o seu foco. Se Esparta era a agricultura, Atenas era o comércio. As camadas sociais em Atenas são várias. Nós temos os eupátridas, aqueles que detêm riqueza e direitos políticos, são homens livres. Nós temos os georgóis, aqueles que ficaram com as piores terras, as melhores ficaram com os eupátridas, as piores ficaram com os georgóis. Os georgóis eles não têm tantos direitos políticos assim e não são tão ricos, embora livres. Nós temos os demiurgos, que são basicamente os georgóis que não conseguiram suas terras e agora trabalham no comércio e lucram com isso. Nós temos os tétis ou tetas. Os tétis são os sem terra, aqueles que não têm terra nessa fatia. E, por fim, nós temos os escravos, esses sim, sem direitos políticos e sem riqueza. É nessa época do período arcaico que a polis vai se formar. Só que será no período clássico em que a polis encontrará o seu apogeu. Mas as polis gregas que encontrarão o seu apogeu no período clássico também encontrarão a guerra por cima. A primeira das guerras do período clássico foram as guerras médicas. As guerras médicas foram o confronto em que os gregos enfrentaram os persas, que na época queriam invadir o território grego em busca de melhor situação comercial. Os gregos se reuniram todos em torno de uma aliança contra os persas, que ficou conhecido como a Confederação ou Liga de Delos, os gregos unidos contra os persas. Quando essa aliança lutou, venceu os persas, venceu as guerras médicas. Como consequência, além do fim da ameaça persa, temos o surgimento,
despontar de uma das cidades-estados gregas que melhor se portou e mais frutos conseguiu com essa guerra, Atenas. É o período da Atenas democrática, no qual a Atenas atinge o seu auge, seja o auge econômico, político, seja o auge artístico, filosófico, em suma, cultural. É o tempo da democracia grega, o tempo da Atenas democrática, o século de Péricles. Falar da democracia grega é interessante, por ser uma coisa que está muito comum nos dias de hoje. Porém, todo cuidado, a democracia grega é muito diferente daquilo que muitos pensam. Para participar, tem que ser cidadão. Para ser cidadão, tem que ser homem, ter acima de 21 anos e o pai e a mãe ser ateniense, isto é, uma minoria, comparado ao restante da população. Nem todos participavam. Outro detalhe, a democracia grega deu certo também porque ela está baseada em dominações. Uma dominação interna, porque a dominação interna, a escravidão, sustentava as instituições democráticas. Sem o escravismo não haveria Atenas. E também uma dominação externa. Isso porque, após as guerras médicas, Atenas encontrou o seu auge, a sua força frente às outras cidades-estado gregas. Essa força de Atenas frente a outras cidades revelou um imperialismo ateniense, um modo autoritário de Atenas frente às outras cidades. Isso fez com que algumas cidades se rebelassem contra Atenas. E um exemplo foi Esparta. Esparta, na verdade, não aceitava essa política de dominação de Atenas. Esparta foi contra, e sendo contra, arregimentou outras cidades ao redor de si. É a formação da Confederação do Peloponeso. A Confederação do Peloponeso é a confederação de cidades lideradas por Esparta que não aceita a dominação de Atenas. Essas cidades, lideradas por Esparta, vão se opor à Liga de Delos, a liga que foi criada lá nas Guerras Médicas para dar origem, para combater, na verdade, os invasores persas. Na verdade, essa dualização, essa polarização da Grécia entre os aliados de Esparta e os aliados de Atenas, entre os aliados de Atenas, a Liga de Delos, e os aliados de Esparta, na Liga do Peloponeso, vai gerar a Guerra do Peloponeso, a guerra definitiva que vai fazer com que toda a Grécia lute entre si. Vamos ver um texto agora para ilustrar melhor essa ideia. Fim de tarde, late afternoon. E agora, homens de Esparta, sentem aqui, ao meu lado, e vocês, atenienses, no outro lado, e escutem minhas palavras. Pretendo fazer-lhes uma censura que ambos merecem. Tendo origem comum, vocês cultuam os mesmos altares, como irmãos, em Olímpia, nas Termópilas, em Delfos. No entanto, vocês estão destruindo os homens e as cidades da Grécia. Não se recordam, homens de Esparta, que 4.000 atenienses vieram em seu socorro quando os messênios tinham nos atacado? E o Deus enviou também um terremoto? Não pensem que vou poupar os atenienses. Não lembram como os espartanos vieram com armas nas mãos para socorrê-los quando vocês eram escravos e enfrentavam os tessálios? E então, podendo recordar de muitos feitos de grande nobreza, vocês combatem uns contra os outros? Por que não acabam com essa vilania? Por que não fazem a paz? Bom, o trecho que vimos é de uma peça teatral de um comediógrafo grego, Aristófanes. Aristófanes escreveu uma peça chamada Lisístrata ou A Greve do Sexo,